Abordaremos o tema hoje, lei de causa e efeito. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações para que possamos fazer um trabalho em nome de Jesus. Este tema de causa e efeito, lei de causa e efeito, assim dizendo, é um tema muito comentado, falado. O que é causa, o que é efeito, o que é ação, o que é reação, Portanto, cada ação tem uma reação. E cada reação, ela tem um porquê, ou seja, a causa. E essa causa, ela vai determinar o seu efeito. Esse efeito, ele pode ser positivo ou negativo. Voltando à frase que o mestre nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Com essa mensagem que está em Mateus capítulo 16, versículo 27, ele nos transmite essa mensagem que mostra que nós somos tudo o que fizemos e teremos o retorno, o que teremos no futuro ou no futuro imediato depende de nossas ações. Portanto, nós somos o produto de todas as nossas reencarnações passadas, que contribuem ao nosso acervo. Por exemplo, nós somos o que somos, nossas preferências, os nossos acertos, os nossos erros. Para fundamentar essa parte, vamos pegar o que o espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no livro No Limiar do Infinito, ela nos diz: encontrando-se a alma com suas raízes fixadas ao passado, donde procede e se vem aprimorando a pouco, justo que se considerem, seja as atuais vicissitudes e venturas, uma natural decorrência das atividades empreendidas. Para tanto, ela fundamenta tudo o que nós fizermos hoje vai respaldar no nosso futuro próximo ou futuro distante. E mais adiante, ela nos diz assim, no mesmo livro, No Limiar do Infinito. A tese reencarnacionista encontra no conceito exarado por Jesus a sua afirmação, mediante cujo comportamento na Terra faz que o espírito ressuscite para a luz da alegria ou raneça para a aflição reeducativa que necessita imperiosamente. Portanto, não é só um mar de vicissitudes que temos na nossa atual reencarnação. Somos, sim, o produto das nossas reencarnações passadas. Mas podemos pegar e fazer um final diferente, feliz. Muitas coisas nós já melhoramos, nós temos consciência hoje, nós refletimos. Estamos aqui fazendo uma pequena reflexão da lei de causa e efeito. Isso já nos demonstra o quanto avançamos. Nós estávamos lá tão atrasados em nossas reencarnações passadas. E hoje já podemos dizer que sabemos alguma coisa. E quem nos dá essa fundamentação de quem sou eu, o que eu tenho que mudar, as minhas vicissitudes, é a doutrina espírita. Ela nos deixa claro e convicta naquilo que ela faz. E deixa justificado. Para tanto, a veneranda Joana de Ângeles, ela diz essa parte. A tese reencarnacionista encontra no conceito exarado por Jesus. Ou seja, o espiritismo cristão, o espiritismo com Jesus. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Isso está na obra Ação e Reação do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E mais adiante ainda ele continua: nossos atos tecem as asas de libertação ou algemas de cativeiro, para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Nós precisamos da coletividade, do nosso próximo, para viver em sociedade. Mas a nossa evolução espiritual, ela é individual.
Bem afirma o espírito André Luiz, a ninguém devemos o destino senão a nós mesmos, né? E na mesma obra, o espírito André Luiz diz: se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina. Nos descerra os santuários da vida para que saibamos espiar e solver, restaurar e ressarcir. A oportunidade que Deus nos dá, né? De a cada nova reencarnação podermos evoluir um pouquinho mais nesta caminhada junto com Jesus. Que nem o espírito André Luiz diz, se somos vítimas de nós mesmos, é claro que a gente não vai estacionar, mas somos igualmente beneficiários de tolerância divina. Jesus é tolerante, Deus também é. Tanto é que Ele nos deu a oportunidade do ressarcimento de nossos débitos, restaurar, expiar e solver. O pretérito, que nem diz o espírito André Luiz, fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí aquela questão, muitas vezes, que nós ficamos reclamando: por que tudo acontece comigo? Por que eu sou tão azarado? Por que não acontecem coisas boas comigo? Mas o espírito André Luiz, em toda a sua obra, psicografada por Chico Xavier, nos demonstra que tudo é forma de pensamento, é tudo como a gente faz as coisas, como enxergamos, realizamos. E dentro da nossa evolução espiritual, né? Não precisamos ser vítimas, nos conduzir como vítimas, se tudo é forma de pensamento. Nós podemos redimir, nós podemos alterar o nosso destino, nós podemos caminhar de uma forma diferente, evoluir de forma diferente, nos conectar com os outros de forma diferente e principalmente nos conectar com Jesus. Jesus nos deu um manual, o seu grande manual do que é o Evangelho de Jesus é o nosso manual que nós devemos ter no nosso dia a dia, buscando na oração do Evangelho com Cristo nossos melhores momentos para a nossa vida. E continuando na obra Ação e Reação de André Luiz, ele diz: ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Queremos ou não, tudo que fizermos de positivo ou negativo, nós vamos ter um retorno. Ou seja, se tivermos muitos débitos, nós temos que voltar a reencarnar e pagar os nossos débitos para construir os nossos créditos. A lei divina alicerçada na justiça indefectível funciona com igualdade para todos. Para tanto, a justiça divina, ela não faz diferença para ninguém. Ela iguala a todos. Somos iguais perante a Deus. Ninguém vai ser injustificado. Deus é bom e é justo. Para complementar essa questão da lei de causa e efeito, no livro Ação e Reação do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos coloca um exemplo, que é o capítulo 16 do seu livro Ação e Reação, que ele faz uma análise de caso, aonde nós podemos fazer uma comparação da lei de causa e efeito, onde que ele demonstra a questão do débito aliviado de Adelino. Num primeiro momento, vamos falar sobre quem é Adelino, né? Adelino tem imensas dificuldades
materiais. Ele cresceu órfão de pai e com fé religiosa ardente e operante no espiritismo com Jesus. Adelino, desde jovem, ele é encaminhado ao centro espírita através de sua mãe. Ele é um fervoroso trabalhador espírita. É aquele trabalhador que toda casa espírita gostaria de ter. Adelino faz palestra, Adelino trabalha no passe, Adelino trabalha no mediúnico, ele trabalha nos grupos de estudos e sempre está disposto, Adelino, a fazer qualquer trabalho que é sugerido, um novo empreendimento na casa espírita. Sempre muito dedicado. Adelino é pai de Marina e de 2 filhos do coração, Mário e Raul. Então, já como disse, Adelino é órfão de pai. Ele foi criado por sua mãe. Mas Adelino traz consigo nessa reencarnação uma doença chamada eczema. Toda a sua parte do seu rosto, e quase encobrindo o seu rosto e pescoço, tem uma eczema. Logo nas núpcias, a mulher o abandona logo após o nascimento de sua filha Marina. E ele adota 2 crianças, seus 2 filhos do coração. E mais, Adelino tem muitas dificuldades financeiras porque ele é representante comercial. Mas para analisar a vida de Adelino que ele está levando hoje, é importante fazermos uma análise também, que está na obra Ação e Reação, do Espírito André Luiz, de uma de suas vidas passadas. Quem foi Adelino em vidas passadas para ter essa vida tão trabalhosa, tão dificultosa? E alguns anos atrás, uns 2 séculos atrás, ainda quando no tempo da escravidão no Brasil, Martim, ele é filho de uma escrava, que hoje é Adelino, e ao dar à luz essa criança, essa escrava, ela morre. E Gaspar, que é o dono da fazenda, se afeiçoa ao menino e adota o menino como se filho dele fosse. Tanto é que Gaspar dá o próprio nome a esse filho dessa escrava, que é Martim. Gaspar é o nome dele, e dá o seu nome de Martim ao filho bastardo da escrava. Ele é fazendeiro e pai solteiro. Tem seus 20 e poucos anos nessa época. Mas, entretanto, a convivência de Martim com seu pai adotivo Gaspar, ele vai tomando as mesmas atitudes, os mesmos hábitos que seu pai. E os 2 são muito orgulhosos e são abusadores de escravas donzelas. O Martim, num determinado momento, Gaspar vai à corte e se apaixona por uma senhora chamada Maria Emília, e que no livro o autor ele diz que ela tem uma índole leviana. Gaspar casa com essa senhora e leva para a sua fazenda. Seu filho se apaixona por sua esposa, sua madrasta. Tanto a sua madrasta como Martim se apaixonam. Num determinado momento das suas vidas, Martim Gaspar adoece, fica de cama. É a oportunidade que tanto Martim e Maria Emília, sua madrasta, têm para eliminar Martim Gaspar, seu pai. Com a ajuda de 2 capatazes de igual caráter, que eles são os 2 capatazes da fazenda, eles são orgulhosos, eles são abusadores das escravas donzelas. Para ter uma ideia, muitas vezes as escravas tinham filhos, eles simplesmente separavam as mães de suas escravas, para não ter comprometimento um
compara o outro. O nome desses dois capatazes é Antônio e Lucídio. Então, Martim, o filho, Emília, a esposa, mais os dois capatazes da fazenda, tramam a morte de Gaspar, pai. Como ele está acamado, eles entorpecem ele com uma substância resinosa no leito em que está Martim, Gaspar, o pai, simulando um incêndio no qual em padecimentos deixa o corpo. Os horrores que Martim Gaspar passa na sua desencarnação, pegando fogo, ele grita, ele dá urros, e em instantes ele desencarna. Quando Martim e Emília pensam que vai ficar tudo bem, né? Porque no caso Martim fica com os bens do pai e a esposa também. Quando eles pensam que tudo vai ficar bem, começam os problemas. Martim, filho, começa a se inserir num profundo remorso e, consequentemente, inicia-se o processo obsessivo. Gaspar começa a obsessão em cima do seu filho. Nessa obsessão, ele começa a sentir o corpo a queimar, ele começa a urrar, ele começa a ter um martírio selvagem que não consegue discernir certas coisas. Com isso, ele viaja 5 anos para a Europa, ele e a esposa, mas nada disso não consegue melhorar. Ele volta ao Brasil e as questões da sua saúde continuam piorando. Tanto é que Martim vai à loucura. Em horrores de martírio, ele é abandonado pela esposa e desencarna. Quando Martim, filho, desencarna, seu pai Gaspar, o espírito, está à sua espera. Ele captura seu filho, onde os dois ficam padecendo 11 anos de sofrimento nas trevas. Mas, entanto, após isso, os 11 anos, Martim é resgatado pelos mensageiros de Jesus e levado à mansão da paz. Adelino, na espiritualidade, se prepara para reencarnar. O Martim, daquela vida passada, hoje ele é Adelino. Agora façamos fazer uma comparação das duas vidas com Adelino e aquela que ele foi Martim. No primeiro momento, quando Adelino reencarna, ele fica órfão. Por que ele ficou órfão? Porque ele não valorizou no passado a ternura materna. Aquela passagem em que o fazendeiro de muitas posses pega o filho da escrava e o torna seu herdeiro. Ele não valorizou esse momento em que teve entre os dois. A eczema que Adelino traz como doença é para resgatar o assassinato de seu pai, Martim Gaspar. As dificuldades financeiras que atualmente Adelino tem na vida é para aprender a fazer melhor o uso dos recursos materiais. O abandono conjugal que ele teve, Adelino, é para experienciar a solidão e aprender o respeito pelas uniões matrimoniais, onde ele não respeitou, quando ele foi Martim, ele não respeitou a esposa de seu pai adotivo. Os filhos.
os filhos que Adelino tem, que ele recebe, a antiga companheira, que era a esposa de seu pai, Maria Emília, como Marina, que é sua filha na atual encarnação como Adelino, e adota Antônio e Lucídio como Mário e Raul, que são seus antigos feitores da fazenda, para reedicioná-los numa educação responsável. Interessante que quando se fala nessa questão de Mário e Raul, eles são 2 meninos negros. E numa leitura do livro, a gente percebe que o autor coloca como para resgatar e dar valor a todas as etnias que nós temos e deixar os preconceitos de lado. Tanto é que Mário e Raul, os filhos hoje adotivos de Adelino, eles são negros. Né? Mas toda essa vida cheia de coisas, de sacrifícios que Adelino tem, ele vai ter mais um filho ainda, Adelino. Vai ter mais um filho do coração. Numa noite em que o instrutor Druso, acompanhando ao espírito de André Luiz, ele sussurra na sua memória dizendo: Adelino, vais ter mais um filho, Adelino. E nesse momento em que ele está orando, porque Adelino, nesta atual encarnação, ele prega o evangelho, ele é um homem fervoroso na fé cristã, ele faz preces diariamente em todos os momentos de dificuldade. E naquele momento em que ele está orando, o instrutor Druso lhe diz que ele vai ter mais um filho. Né? E naquele momento ele se acorda e diz, ele escuta o choro de uma criança. Uma criança é deixada à porta da casa de Adelino. Com todas as dificuldades que Adelino tem, uma filha biológica, 2 filhos adotivos, e agora ele vai ter mais um filho, com todas as dificuldades financeiras, mais um problema de saúde, e ele vai ter mais um filho do coração. E nesse momento, é importante salientar o que o instrutor Druso diz na obra de Ação e Reação para Adelino. Ele diz assim: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Ou seja, Martim Gaspar se torna filho de Adelino, que foi Martim na época em que os dois tiveram esse episódio. A lei de causa e efeito é que mostra direitinho, né? Tudo que a gente faz, um dia a gente vai ter que pegar e resgatar. Mas é importante salientar que a doença de Adelino, quando ele reencarna, não é para ficar somente numa parte do seu pescoço e do seu rosto. Como o próprio autor do livro, ele diz, Adelino renasceu por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, que desde cedo se lhe expressaram na forma física, por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia, em face da dívida em que empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo, não somente o rosto e a parte do seu pescoço. Por que Adelino mereceu isso? Porque durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento, mas Adelino tem méritos que ele vai adquirindo com o seu trabalho na reencarnação. A enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e a trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir, pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. Portanto, era para cobrir-lhe 90% do corpo de eczema. Mas o trabalho que Adelino se empenhou
no Evangelho de Jesus, fazendo o bem, ele mereceu ter somente esta parte do seu corpo com esse problema da doença, e não todo o seu corpo. E frisando o espírito André Luiz, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz: quando compreenderes que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a tua própria falta de discernimento, no instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes ao solo da vida. André Luiz nos deixa muito claro em toda a sua obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que tudo é pensamento, que tudo é uma forma de como nós direcionamos o nosso trabalho, como nós vivemos, o que fazemos nas nossas obras. Hoje é o futuro que nós vamos colher amanhã ou num futuro distante. No próprio livro, o livro eu recomendo a todos não ler, estudar. Tem uma parte que a que mais me chamou a atenção foi onde um instrutor druso, o espírito de Druso, diz: Mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. Deus é justo. Deus não quer que ninguém sofra. Se sofremos, é porque nós assim o fizemos. Não podemos dizer que os outros façam as coisas para nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos de ontem, de hoje e de amanhã. E que assim seja.